Olá você, estamos começando mais um programa Dicas Tributárias e continuamos esmiuçando o projeto de lei 2337, que é um projeto que pretende colocar alterações significativas na forma de apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas, da contribuição social sobre o lucro e também com algumas modificações para as pessoas físicas. Esse projeto ele anda cada vez mais devagar no Congresso. Semana passada perdeu-se mais uma semana sem que ele fosse votado. Ele chegou a ser pautado, mas chegava no final, a sessão acabava. Aí, como eu gravei esse projeto para receber as tramitações dele via e-mail, ontem mesmo eu recebi um e-mail dizendo que na sessão lá do dia 25, como a sessão foi encerrada, ele não foi apreciado. Me parece que não tem aí muita vontade de levar esse negócio adiante não, mas vamos lá. Enquanto isso, nós vamos aqui esmiuçando ele aos pedacinhos para trazer para vocês um entendimento de até por que razão esse negócio não anda muito para frente. Por exemplo, eu estou com ele aqui na mão, o artigo 8º desse projeto de lei, ele prevê a redução da alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. As alíquotas hoje são 15% para as empresas de uma forma geral, e tem mais aí 10% de adicional do imposto de renda sobre o lucro que exceder ao ano R$240 mil, o lucro tributável, que é diferente do lucro contábil. Agora, o que se pretende fazer? Se pretende reduzir esses 15% para 12 inteiros e 0,5%, 12,5%. Isso tem sido assim alvo de discussão porque não tem agradado aos governadores dos estados e também não tem agradado aos empresários. Os empresários querem que seja reduzido mais e os governadores de estados não querem essa redução, por uma razão bastante simples. O imposto de renda ele vai para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, ele é partilhado de acordo com a participação de cada um na formação do PIB. Então, esses estados recebem uma parte do dinheiro federal. Então, para eles, se houver uma redução desse percentual de tributação, se houver uma redução na arrecadação, consequentemente vai haver uma arrecadação menor para eles também. E todos nós sabemos que existem muitos estados que não se sustentam, que dependem ainda desse fundo federal. Os municípios também é a mesma coisa. A Constituição de 88 fez com que surgissem diversos novos municípios. Hoje o Brasil tem mais de 5 mil municípios e boa parte desses municípios não tem arrecadação própria para sustentar a si próprio. Eles dependem aí da participação do fundo dos estados e municípios. Então, está essa choradeira e não sei onde esse negócio vai dar. A corda está puxando para lá e para cá. O relator do processo, do projeto na Câmara não alterou isso, esse texto continua da mesma forma que foi no original, mas a discussão está aí, empresários querendo menos e os governadores querendo que não mexa ou então que aumente. Bom, uma outra alteração que eu também achei bastante interessante é a alteração que está no artigo 9º do projeto. Essa alteração, ela fala do período de apuração. O período de apuração é aquele período que você faz lá as suas continhas, você faz o seu balanço, o balancete, e com base naquele resultado apurado nesse período, você calcula o seu imposto de renda e a sua contribuição social. Como é que é isso até hoje? Hoje é feito por estimativas de mensais. Então, todo mês, eu vou lá, faço um cálculo do meu imposto, aliás, eu levanto meu lucro e calculo quanto que eu devo de pagar de imposto naquele mês, por estimativa, e comparo como se fosse o lucro real. O menor deles é o que eu uso para fazer a minha tributação. O que eles estão pretendendo fazer é extinguir essa possibilidade de pagamentos por estimativa mensal e também do anual, da apuração anual. Então, isso volta para quê? Só fica restando que é o período de apuração trimestral. Esse período de apuração trimestral hoje já existe, mas ele é uma opção da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode fazer essa opção e é uma opção até interessante para quem tem uma certa sazonalidade de oferimento de resultados. Por exemplo, o pessoal da agricultura que trabalha com base em safras, enfim, esse pessoal, eles podem utilizar, mas aqueles que têm uma apuração de resultados constante, que vai lá numa linha crescente até o final do ano, tanto faz. Mas aquele, por exemplo, que ofere
um resultado positivo primeiro e prejuízo depois não é muito bom o trimestral. Bom, mas a nossa querida lá exposição de motivos, que eu já falei com ela algumas vezes aqui, a exposição de motivos o governo sustenta que para simplificar o processo e piriri papá, ele vai lá e coloca a apuração trimestral. Não vejo nenhuma tentativa de simplificação no processo. Eu vejo, na verdade, um fechamento de balanço a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses eu encerro um período base. A coisa poderia ficar um pouco pior, mas eles tiveram a prudência de cuidar dos prejuízos fiscais. Todo mundo sabe que o prejuízo fiscal e a base negativa do imposto, da contribuição social, eles não podem reduzir o lucro real ou a base da contribuição social em mais de 30%. Então significa dizer que para cada R$1 de base tributária que você tem, 70 centavos vai ser tributado, independente de você ter 1 bilhão de prejuízo fiscal. O que eles fizeram para consertar, para não trazer um prejuízo maior? Porque essa limitação ela não pode ser considerada nos períodos trimestrais, senão você tende aí a trazer um prejuízo para um ano que não se encerrou ainda, da pessoa. Por exemplo, a pessoa tem lá R$1 milhão de lucro do primeiro trimestre. Ela tem R$1 milhão de lucro no segundo semestre. Aí no terceiro trimestre ela tem um prejuízo de 2 milhões. E quando chega no quarto semestre, ela tem outro prejuízo de 2 milhões. Se fosse valer a regra de hoje, sobre esses últimos 2 milhões, ela acabaria pagando imposto. Por quê? Porque os 2 milhões anteriores estariam limitados a esse 30%. Então, o que o projeto cuidou de tratar é alterar lá o artigo 10 da Lei 9065, que trata sobre isso, para inserir alguns parágrafos para dizer que não, nesse caso aí você pode sim compensar totalmente o prejuízo fiscal que você tiver num trimestre e a base negativa que você tiver no trimestre com o trimestre seguinte. Então, se no primeiro trimestre você tem lá 1 milhão de prejuízo e no segundo trimestre você tem 1 milhão de lucro, a sua base é igual a 0, você não vai pagar nada. Então, eles consertaram isso para não ter esse tipo de problema. Bom, então vamos lá. Continuando, chega lá no artigo 11, tem também uma situação bastante interessante. Esse artigo 11, eles estão tentando uniformizar a base de cálculo da contribuição social quando o imposto de renda. Eu vejo isso em uma boa notícia, porque já vi diversas discussões sobre isso, porque a base de cálculo da contribuição social não é igual ao do imposto de renda. Existem despesas que não são dedutíveis para fins de imposto de renda, mas são dedutíveis para a contribuição social por falta de previsão legal. Embora isso tenha dado muita discussão, até discussões judiciais, porque o fisco se vale de um artigo antigo que ele fala que a forma de apuração dos 2 tributos são iguais. Só que a apuração é uma coisa, a apuração é a forma de pagamento por estimativa ou pelo lucro real. Agora, a base de cálculo é diferente, as leis são exatamente iguais. Então, essa uniformização, ela vem botar um fim nessa discussão. Mas é muito interessante porque a uniformização não vai ser de 100%. Adivinha o que não vai migrar do imposto de renda para a contribuição social? Os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais que eu tenho de redução do imposto de renda não serão utilizados para a contribuição social. De novo, por uma razão extremamente simples de compreender. A contribuição social, ela não faz parte do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. 100% da arrecadação dela pertence aos cofres públicos federais. É só do governo federal, não tem participação nenhuma. Enquanto que o imposto de renda, esse sim, ele faz parte da divisão do bolo. Então, eu faço o seguinte, eu deixo o meu bolo, que é só meu grandão, ninguém mete a mão nele, e o bolo que é dos outros, eu vou lá e compartilho com todo mundo. Então, essa também tem sido uma razão de muita reclamação dos governadores de estados principalmente, e algo também que está tornando um pouco difícil a aprovação desse projeto que ele está. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Na semana que vem eu pretendo continuar falando ainda sobre isso e entrar num negócio bastante interessante que são as aplicações financeiras, como vai ficar a tributação delas se esse novo projeto for aprovado. E vocês já sabem, né? Quiserem falar alguma coisa comigo, dar uma sugestão, meus dados estão aqui embaixo, é só fazer contato. Valeu, um abraço e até lá. Tchau!